No dia 22 de abril de 1500, um novo capítulo da história começava a ser escrito. Naquele dia, após semanas em alto mar, navegadores portugueses avistaram uma terra desconhecida. Era um lugar coberto por uma exuberante mata verde, com um litoral recortado por baías e praias. Estavam diante do Brasil, um território vasto e cheio de promessas, habitado por povos que há milênios chamavam essa terra de lar. Essa data marca o início da era colonial brasileira, um período de intensas transformações que moldariam o destino de portugueses e indígenas para sempre. A chegada dos portugueses ao Brasil é envolta em uma aura de mistério e aventura. Existem debates sobre a natureza acidental ou intencional da descoberta. Documentos históricos sugerem que os portugueses já tinham conhecimento da existência de terras a oeste do Atlântico. No entanto, o impacto do desembarque nas terras que viriam a ser chamadas de Brasil foi inegável. A partir daquele momento, o mundo conhecido se expandia, abrindo caminho para um novo ciclo de colonização e exploração. A vastidão da terra que se descortinava diante dos olhos dos portugueses era impressionante. Era uma natureza intocada, com uma rica diversidade de fauna e flora. Os indígenas, primeiros habitantes dessas terras, observavam com curiosidade a chegada daqueles homens vindos do mar. O contato inicial entre as duas culturas foi marcado pela surpresa e pela tentativa de comunicação em um encontro que mudaria o rumo da história. Portugal, no final do século XV, vivia um período de grande efervescência. A pequena nação europeia, impulsionada por um espírito aventureiro e comercial, lançava-se ao mar em busca de novas rotas para o Oriente. As especiarias, como a pimenta, o cravo e a canela, eram mercadorias preciosas e muito cobiçadas na Europa, e Portugal buscava um caminho marítimo para alcançar as Índias e ter acesso direto a essas riquezas. A busca por novas rotas marítimas era impulsionada pelo fechamento do comércio terrestre com o Oriente, dominado pelos árabes. As grandes navegações portuguesas, iniciadas no século XV, foram um marco na história da humanidade. Com o desenvolvimento de novas tecnologias navais como a caravela, os portugueses desbravaram mares nunca antes navegados, expandindo os limites do mundo conhecido e abrindo caminho para a era das grandes descobertas. A Escola de Sagres, fundada pelo infante Dom Henrique, foi fundamental para o sucesso da expansão marítima portuguesa. Nessa escola, cartógrafos, astrônomos e navegadores se reuniam para estudar as técnicas de navegação, elaborar mapas e aprimorar os instrumentos náuticos. A busca por novas rotas comerciais e a expansão da fé cristã eram os principais motivadores da coroa portuguesa, que via nas grandes navegações uma forma de expandir seus domínios e aumentar sua riqueza e poderio. Em 1494, Portugal e Espanha, as duas grandes potências marítimas da época, assinaram o Tratado de Tordesilhas. Esse acordo dividia o mundo a descobrir entre as duas nações, estabelecendo um meridiano imaginário a 370 léguas a oeste de Cabo Verde. As terras a leste desse meridiano pertenceriam a Portugal, enquanto as terras a oeste seriam de domínio espanhol. O Tratado de Tordesilhas refletia a crescente rivalidade entre Portugal e Espanha na busca por novas terras e riquezas. Ambas as nações buscavam consolidar seus impérios coloniais e garantir o controle sobre as rotas comerciais marítimas. O tratado, embora tenha gerado disputas territoriais futuras, foi um marco na história da colonização das Américas, definindo as áreas de influência de Portugal e Espanha no Novo Mundo. A assinatura do Tratado de Tordesilhas impulsionou ainda mais a busca por novas terras. Portugal, confiante em seus direitos sobre as terras localizadas a leste do meridiano, intensificou suas expedições marítimas. A descoberta do Brasil, em 1500, se deu nesse contexto, com os portugueses buscando explorar e garantir o controle sobre as terras que lhes cabiam por direito, de acordo com o tratado.
Em março de 1500, uma poderosa esquadra, composta por 13 navios e cerca de 1.500 homens, partia de Lisboa sob o comando de Pedro Álvares Cabral. A expedição tinha como objetivo chegar às Índias, contornando o continente africano, e estabelecer relações comerciais com o Oriente. No entanto, os ventos do Atlântico levariam Cabral a desviar de sua rota original e a encontrar um novo mundo. A viagem de Cabral foi longa e desafiadora. Os navegadores enfrentaram tempestades, calmaria e a ameaça constante de doenças. Após semanas em alto mar, avistaram aves e vegetação, indicando a proximidade de terra. No dia 22 de abril de 1500, a frota portuguesa ancorava em frente às terras que, mais tarde, seriam chamadas de Brasil. A princípio, Cabral e seus homens acreditaram ter chegado à Índia. No entanto, logo perceberam que se tratava de uma terra até então desconhecida pelos europeus. Após o desembarque, a primeira missa foi rezada, marcando a tomada de posse das terras em nome da coroa portuguesa. Era o início da história do Brasil sob domínio português.